É para andar de roda para ficar virada para fora. A gente tem que vir para lá. Não, está bom. Chega-te mais para ali para não sair mais. Está bom.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Irmãos, nesta celebração com a qual terminamos esta procissão dos Marítimos, chamada Procissão dos Marítimos, em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e dos seus padroeiros, Santa Bárbara e São Pedro Gonçalves, quero começar por saudar as autoridades presentes, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os seus vereadores, o Presidente da Junta de Freguesia, as autoridades militares e, de uma forma particular, mais efusiva, todos os militares aqui presentes, porque neste dia também se comemora o aniversário da Batalha aqui da Praia, de 1829, batalha que depois nos mereceu, pelo valor que mostramos e pelo significado do trabalho que foi realizado, nos mereceu o nome de Vitória, a juntar ao nome da praia que já tínhamos. Para mais dignamente participarmos nesta celebração, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por meu corpo e tentando culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e perdição dos ímpios. Pois da mesma forma que castigaste os adversários, nos cobriste de glória, chamando-os para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo. E de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos. E começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Feliz o povo que escolheu para a sua herança. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo e o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que os temem, para os que o esperam na sua bondade, para a liberdade da morte nas suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos o Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho, pela fé. Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto é construtor, é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois da passada idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É porque isso também que de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Palavra do Senhor. Salvatore paro et alleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, pequenino rebanho, porque aprova ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: O meu Senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera, e a horas que ele não sabe, ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem a conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Irmãos, nós ouvimos na leitura do Evangelho uma situação em que Jesus tem mensagens importantes a deixar aos seus discípulos. Ele vai, sobretudo, falar da vigilância, da prontidão, e vai servir-se de realidades muito conhecidas naquele tempo, sobretudo as cerimónias de casamento. Era uma festa que durava dias e em que todos se esmeravam para que tudo corresse na perfeição. De tal forma que os noivos, ao chegar a casa, estava previsto que os empregados, se os houvesse, ou as pessoas que estavam de serviço na casa, não iriam sequer permitir que ele batesse à porta para entrar com a noiva. À medida que se aproximava, as portas abriam-se quase que por encanto. E é esta realidade
que Jesus vai buscar para chamar a atenção aos seus discípulos para a necessidade de estarem sempre vigilantes. Mas vigilantes para quê? Para o reino de Deus. Para colaborarmos na construção do reino de Deus. Deus Pai envia o seu Filho a este mundo para nos ensinar a viver de uma forma diferente. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança, criou-nos para a felicidade e, pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo, acabamos por encontrar sofrimento onde ele não devia estar. E foi depois de nos chamar tantas vezes a uma mudança de vida que ele envia o seu próprio Filho para nos ensinar a viver bem, humanamente. E os valores a que ele nos chama a viver: fraternidade universal. Não olhar para os outros homens e mulheres como concorrentes, muito menos como inimigos, mas nem mesmo como pessoas a quem somos indiferentes ou que são indiferentes para nós. De forma alguma. Devemos aprender a olhar para cada homem e mulher deste mundo, independentemente de raça, cor, religião, seja o que for, como irmãos. Devemos aproveitar a nossa estadia neste mundo para crescermos humanamente, crescermos no serviço ao nosso semelhante. Deus está sempre a velar por nós, com a sua bênção, recordando-nos os seus ensinamentos através do Espírito Santo que nos envia permanentemente e tornando-nos fortes na adversidade, para que possamos fazer deste mundo o seu reino. Um mundo melhor, onde há paz, onde a pessoa humana é respeitada. E Jesus, ao falar-nos da vigilância e apelando-nos permanentemente a esta vigilância, está a constatar aquilo que nós próprios também constatamos. Quando, por razões médicas, temos de nos abster de um ou de outro alimento, quantas vezes nós vamos tolerando, desculpando-nos a nós próprios, prometendo que será apenas hoje, e continuamos a errar. Irmãos, assim também, na nossa vida, em todas as realidades. Vamos-nos desculpando perante situações às quais temos de fazer frente, para que este mundo melhor seja uma realidade. Umas vezes desculpamos-nos com os outros, porque eles não fazem, ou porque seriam eles a fazer. Outras vezes, não será hoje, não é oportuno. E vamos sempre encontrando forma de o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, ter a primazia quando devia ser o amor. Porque foi à imagem e semelhança de Deus que fomos criados. No domingo passado, Jesus contava uma parábola deixando como conclusão aos seus discípulos a necessidade de serem ricos aos olhos de Deus. Ele fazia contraposição com as riquezas que, quando morremos, deixamos atrás. Ele dizia, chamando até Deus para esse juízo insensato: é isto que acontece a quem se preocupa sobretudo em acumular bens em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Era a grande pergunta: o que é ser rico aos olhos de Deus? Colocar-nos ao serviço dos irmãos, não por qualquer razão, por amor. Sermos capazes de construir uma sociedade melhor. De novo, colocamos ao serviço dos nossos irmãos por amor. Hoje, Jesus vem dizer-nos que devemos estar permanentemente atentos àquilo que se passa no nosso coração, às desculpas com que nos vamos enganando a nós próprios
quando a nossa consciência nos alerta para a necessidade de outra ação em relação ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Irmãos, nós ouvimos nestas primeiras leituras, na primeira e na segunda leitura, releituras da história do povo de Deus. No livro da sabedoria e no livro do Apocalipse, realça-se sobretudo a fé como motor de uma vida nova. Foram buscar o exemplo de Abraão e de tantos patriarcas, como temos acompanhado ao longo destes últimos domingos. Mas importa sabermos que este desafio é também para nós. Nós hoje estamos a ouvir, eu pela primeira vez, eventualmente outros já não será a primeira vez, este tipo de música. Para muitos ouvidos podem não haver grande apreço esta música, mas é importante nós percebermos, e aqui dava origem quase uma nova homilia, é importante nós percebermos que todas as expressões de arte devem encontrar também no lugar sagrado, na Igreja, na Eucaristia, o seu lugar. Porque têm também. Todas são fruto da criatividade humana, do trabalho humano. E as letras que têm sido cantadas são, sobretudo, letras em latim, é certo, da própria liturgia. Assim o Kyrie, assim o Glória. E é importante nós aprendermos a apreciar estes valores à luz da nossa fé, da nossa caminhada. Não somos servos de um passado. O passado serve para nós trilharmos o nosso presente e, de alguma forma, irmos criando espaço para um futuro melhor. E todas essas expressões são dignas da liturgia e é importante que a Igreja e os cristãos todos se abram a estas novas expressões, porque por aqui passam a vivência da nossa fé, a expressão da nossa fé. E assim como perante a vida nós nos encontramos perante dificuldades, com a necessidade de nos encontrarmos ou de encontrarmos Deus a vir ao nosso encontro, em nosso auxílio, é importante nós também olharmos para estas oportunidades como expressão de fé. Uma palavra para os nossos pescadores. Fazem parte da nossa identidade enquanto cidade da praia. Porque ao longo de todos estes tempos foram muitos, não sei se alguma vez terão sido maioria ou não, entre a população, foram muitos aqueles que encontraram no mar sustento para si, para a própria família. E a verdade é que as próprias ciências vão encontrando diferenças culturais naqueles que se dedicam por profissão à pesca da outra população. E, na verdade, eles, em termos de vivência religiosa, são também, muitas vezes, exemplares. Porque não terá sido por acaso que Jesus foi escolher a maioria dos seus apóstolos entre pescadores. Naquele tempo, o mar era visto como lugar de perdição não de pecado, mas onde habitavam as forças do mal. Porque perante a força do mar, ou que se expressa no mar, e perante aquele abismo de águas, era muito fácil a pessoa humana tão pequena não ter capacidade de se valer. E por isso era sempre com respeito, mas em qualquer circunstância
quem procura na vida do mar o seu sustento encontra-se muitas vezes com perigos. E é perante as ameaças alheias, perante o reconhecimento da nossa própria incapacidade de fazermos frente a estas ameaças, que acabamos por assumir a atitude religiosa mais pura, expressa pela fenomenologia das religiões, quando reconhecemos esta incapacidade própria de sermos o nosso próprio Salvador e recorremos a Deus, sentindo profundamente: só Tu me podes salvar. Nesta matriz, muitas promessas foram cumpridas ao longo do tempo pelos pescadores. Algumas vezes trouxeram as próprias velas do barco, elemento essencial no seu ganha-pão, como promessa, que depois resgatavam, depois de a terem entregue. E, irmãos, estou certo que muitas vezes os nossos pescadores se encontram perante essas situações em que sentem no seu íntimo que só Deus os pode valer. Daí a invocação dos santos. Daí eles se encontrarem muitas vezes na fé mais pura. Uma vez encontrei, porque muitas vezes nós encontramos notícias de acidentes que vão acontecendo na pesca, e por vezes aconteceu-me pensar que perante o tempo que estava, se calhar tinha sido mais prudente. E recebi uma lição uma vez de um pedreiro. Ele estava aflito e pediu-me para guardar a sua moto. Disse: mas porquê é que queres esconder a moto? Porque eu estou de carta apreendida e ela está aqui. Disse: oh, mas tu não sabes. Disse: oh, senhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família. E muitas vezes os riscos que os nossos pescadores correm decorrem apenas dessa necessidade de sustentar a sua família. Por isso, irmãos, tenhamos presentes no nosso apreço, na nossa oração. Uma palavra também, são tantas as razões de confluência nesta celebração, uma palavra também para os militares, para os ex-combatentes do ultramar que participam neste dia 11 de agosto, um dia célebre na nossa Praia da Vitória, nesta celebração de ações do passado. Perante os militares, nós devemos ter, sobretudo, um sentimento de gratidão profunda, porque no exercício da sua atividade são eles que garantem a nossa liberdade, a nossa existência enquanto país, muitas vezes libertos da cobiça alheia. Muitas vezes, hoje, faz parte dos nossos tempos, da nossa cultura, ouço palavras de menos apreço. Que não seja assim entre os cristãos. Que surja esta profunda gratidão. Eles vivem valores humanos à maneira militar, noutros tempos diríamos, hoje com os dois sexos a fazerem parte das Forças Armadas, diríamos numa linguagem mais viril, mas profundamente humanos. Quando não se deixa um companheiro atrás, caído, quando se arrisca a própria vida em cumprimento de ordens e de valores maiores, irmãos, só pode surgir a nossa gratidão. É o único sentimento digno e apropriado para este tipo de pessoas que se dedicam desta forma à causa do bem comum. Não seria necessário irmos muito mais longe do que recordarmos o significado do 25 de Abril para todos nós.
foi uma mudança de regime, aí pouco importa. Importa é a liberdade que eles trouxeram a cada um dos cidadãos. Por isso, ao recordarmos esta batalha de 1829, em que, irmãos, porque exércitos do mesmo país se confrontam, não estamos a celebrar a morte de alguns e a sobrevivência de outros e a vitória destes. Estamos a celebrar a dedicação a valores humanos. Um pai, quando olha para os seus filhos, todos têm o mesmo valor. E Deus, quando olha para exércitos em contenda, está a ver os seus filhos. Uns estarão melhores do que outros em termos de valor, mas todos são filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. E por isso, quando nós por vezes pensamos um lado da batalha a rezar a Deus, a pedir a vitória e o outro a fazer o mesmo, como é que Deus se entende? Zelando por todos os seus filhos. Pois, irmãos, procuremos interiorizar todos, desde os pescadores aos militares, a todo este povo que aqui está e a este grupo musical repartido, o Coro Pactis e o Quinteto, procuremos incorporar estes ensinamentos de Jesus. É urgente, devemos estar sempre vigilantes para sermos humanos, verdadeiramente humanos, porque a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E se é certo que podemos fazer diferente, também é certo e é responsabilidade nossa sermos melhores, para que o mundo seja melhor, para que encontremos neste lugar, que é este que vivemos, para que encontremos neste lugar o espaço da nossa alegria, da nossa felicidade, de vivermos em paz. Professemos a nossa fé. Creia um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creia um só Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai de todos os séculos. Desde Deus, dos deuses, desde a terra, Deus verdadeiro. Nada, todas as coisas perfeitas. Irmãos e irmãs, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia. Oremos, irmãos.
Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar, oremos, irmãos. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhe dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz, oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade.
frutos da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santos Dominus
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, os pescadores desta comunidade já falecidos, e também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos.
Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, na saudação inicial, não reparei na presença do Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, o meu pedido de desculpas e a minha saudação neste já final da Eucaristia, tal como o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra, também aqui presente entre nós, e muito bem-vindos. Em relação à próxima semana, na quinta-feira, dia Santo de Guarda, dia da Assunção Nossa Senhora ao Céu, nós iremos ter as missas com o horário do domingo, como é habitual, mas será diferente da missa vespertina. Na última reunião do Conselho Pastoral da nossa paróquia, alertaram-me para a situação de a missa vespertina sendo às 5h30 da tarde, aos sábados, e, portanto, também nos dias santificados na véspera, as pessoas que trabalhavam até às 6 horas ficavam impossibilitadas. Por isso, sempre que houver missa vespertina, portanto, véspera de um dia santificado durante a semana, a missa não será às 5h30, mas sim às 6 horas, começando já na próxima quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.